Senhores telespectadores, eu acho que já perceberam, com esta ideia, 5 séculos de convívio, mas um convívio fecundo, de utilidade mútua, bom para uns e bom para outros. Eu estou a falar da história de Macau. Bom, e realmente estou a exagerar um pouco, quer dizer, não é bem exagerar. Estou a arredondar a conta. Estou a falar em 5 séculos, quando, com melhor rigor, o que eu devia dizer era 4 séculos e meio. Porque, realmente, não faz já 500 anos que os portugueses estejam em Macau. Primeiro andaram um bocado por aí, pela China, eles entraram nos mares da China e tentaram fazer negócios logo em 1513. Estes mares eram ricos, ricos em comércio, ricos em pescarias, belas cidades, e os portugueses vieram em 1513. Olhem, o primeiro foi o Jorge Álvares. Eu falo-lhes no Jorge Álvares porque ele ainda hoje tem aqui uma estátua em Macau. Este é o primeiro capitão português que se aventurou nos mares da China. Por sinal, logo no ano seguinte, 1514, chegou a uma ilha, a ilha do Tamão, e julgou que isto era chegar, ver e conquistar. Ele ainda não sabia bem o que era a China. E o que é que ele fez? Fez ali um grande padrão. Um padrão como o que se vê na estátua. Um padrão com as armas del Rei de Portugal. Bom, era a ilusão de que a China podia ser assim levada a reboque da Europa. E é também por essa altura que, em 1514, que vem o Tomé Pires a tentar fazer uma primeira embaixada à China. Bom, essa embaixada do Tomé Pires correu mal. O Tomé Pires acabou morto numa cadeia porque aqui os imperadores não quiseram receber as embaixadas do rei de Portugal. E quem teve a culpa somos nós. Vamos já ver porquê. É que nessa altura os portugueses já conheciam muito mundo, mas nunca tinham estado em contacto com uma civilização que era realmente superior. Bom, eles chegavam às terras e usavam os métodos a que se tinham habituado em África. Métodos de força, de brutalidade, muitas vezes saqueavam as terras, roubavam o que não era deles, violavam as mulheres, e é claro que isso desencadeava uma fortíssima reação. É isso que explica que eles tenham tentado instalar à portuguesa em Liampó. O nosso Fernão Mendes Pinto conta isso com muita graça. Bom, mas em 1544 vieram os chineses e expulsaram-nos de Liampó com uma chacina de portugueses. Uns anos depois, em 1549, eles estavam em Chincheu, onde tentaram também fazer uma terra portuguesa, mas voltaram a cometer os abusos, não queriam pagar impostos, vêm os chineses, expulsaram-nos de Chincheu. Até que finalmente, em 1554, chega um governador que é um homem prudente, lúcido, e que faz o que tem a fazer. Faz um acordo diplomático com as autoridades chinesas, compromete-se a pagar os impostos que são devidos pelo comércio, e os portugueses são então autorizados a instalar-se em Macau.
E tudo indica que os primeiros portugueses que se instalam em Macau é no mar, é na Baía de Macau. A própria palavra Macau induz em erro, porque parece que Macau tem esta origem. Havia aqui um templo, o templo de Amá, a deusa Amá, e parece que a palavra Cao significava enseada, baía, entrada marítima. Portanto, aqui era, digamos, o porto marítimo Cao de Amá, daí Amacau. E por isso, quando se diz que os portugueses puderam instalar em Amacau, pode significar duas coisas: em terra ou no mar. Eu julgo que os primeiros ficaram no mar. Só alguns anos mais tarde é que foram permitidas casas em terra. E mesmo assim, Macau começa por ser uma terra muito pequenina. Olhem, passados quase 20 anos, em 1575, ainda tinha só uma rua. Diz que era uma rua cercada por uma paliçada de madeira e que tinha 4 quarteirões. A gente espanta-se como é que de uma semente tão pequena foi possível fazer tão depressa uma cidade tão grande. Isto são vestígios das primeiras construções portuguesas em Macau. São certamente obra dos religiosos da Companhia de Jesus, porque foram os missionários jesuítas os primeiros que tiveram ordem para fazer aqui casa de pedra e cal. Era aqui o primeiro colégio. Foi fundado em 1571 e foi recentemente, já este ano, descoberto. Isto é o próprio lajedo que os primeiros missionários pisaram. Junto do colégio não tardou que viessem a construir, uns anos depois, claro, uma grande igreja. Em 1602, os padres da Companhia inauguraram a Igreja de São Paulo, cuja fachada é esta que temos na nossa frente, e todos sabem, é uma espécie de ex-libris da cidade de Macau. Esta fachada, ela hoje é só a fachada porque houve um grande incêndio, destruiu o interior. Aliás, os muros à volta eram de simples taipa, mas a fachada, que era de blocos de granito, continua em pé. É um dos mais extraordinários monumentos do barroco português. Reparem como na fachada se vêem ao mesmo tempo que os espíritos asiáticos, aquelas figuras estranhas e contorcidas, e a vida essencial da China, com aquelas grandes palmeiras. E lá está o navio, a caravela que trouxe os padres portugueses. Isto é uma fachada a dizer que o mundo é todo um e que Deus, há apenas um Deus. Porque esse é um dos pontos muito importantes da ação desenvolvida a partir de Macau. Estes padres da Companhia de Jesus aceitaram morrer para propagar a sua verdade, mas nunca aceitaram matar. Eu comovo-me quando falo neles, porque devo-lhes dizer, para mim é realmente horroroso matar alguém
por causa das suas ideias, mas é simplesmente admirável aceitar morrer por causa das nossas próprias ideias. O quadro que agora estão a ver foi mandado pintar aqui pelo Leal Senado para comemorar a crucificação de 28 missionários que tinham ido daqui e que foram condenados à morte. Eu acho que tudo isto é muito bonito, mas sobretudo o que é bonito é a lição de tolerância. Sabem como é que os jesuítas chamaram a Macau? Porque já vimos, Macau é a deusa dos mariantes. Macau é uma divindade pagã. Bom, e naturalmente havia religiosos que diziam isso é um ídolo, é um pecado, Macau, qual história? Os jesuítas não disseram assim. Disseram, Macau é mais um dos santos nomes de Deus. E puseram à cidade este nome espantoso. Cidade do santo nome de Deus. Porque eles tinham a inteligência de compreender que Deus é o grande Espírito Criador que ilumina e abraça o mundo e tem todos os nomes que nós outros lhe quisermos dar. Bem, Deus tem pobres nomes, nomes de manipanços, tem grandes nomes, tem os nomes da nossa cultura, mas todos são os nomes de Deus. Foi isso o que os jesuítas quiseram dizer quando puseram a Macau o nome da cidade do santo nome de Deus. Porque o nome de Deus, seja dito em português, seja dito em asiático, seja dito em africano, é sempre um santo nome. E eu estou-lhes a falar num sítio onde isso se sente de uma maneira particularmente viva. A poucos metros da igreja de São Paulo está um templo às divindades chinesas. Um templo que é uma casa de Deus, como qualquer outra. Eu vou agora até lá tentar depositar a minha homenagem a este Deus que nos antípodas é também uma esperança para o mundo. Os historiadores têm procurado um ato, um tratado, uma data certa da autorização da fixação dos portugueses em Macau. E é claro, não a têm encontrado, porque não houve esse ato formal. Isto foi uma coisa muito à portuguesa e muito à chinesa. E nunca ninguém disse que sim, mas também nunca ninguém disse que não. A gente foi estando, isto era das vantagens de todos. Imaginem o grande império chinês, sem uma porta, sem um postigo sequer, aberto para o grande mundo europeu. Bom, pois Macau serviu para isso. Era aqui, nesta restinga, nesta pequena península, que se estabelecia o ponto de contacto entre o Oriente e o Ocidente. Era aqui que se faziam os negócios da China. Era, por exemplo, aqui que chegava a prata fina do Japão. Naturalmente que uma coisa destas não tardou a desencadear rivalidades, invejas, sobretudo depois que vem o domínio filipino. Os holandeses, que eram inimigos dos espanhóis, disseram
a gente também quer. E houve várias tentativas holandesas para se apoderarem de Macau. Vou-lhes falar de uma que ficou célebre. No dia de São João do ano de 1622, apareceu em frente de Macau uma grande armada holandesa, 14 navios de alto bordo e uma força de desembarque enorme. Os holandeses desembarcaram, nós tínhamos pouca gente e nessa altura os jesuítas correram aqui a este forte, era o Forte de São Paulo, está ao pé da igreja de São Paulo, e um deles, o Padre Ró, que estava cá de passagem, mas parece que era um bom artilheiro, dirigiu-se a um destes canhões, apontou com muito cuidado, fez o tiro, então não é que o tiro vai cair mesmo no poiole da pólvora da armada holandesa. Claro, o navio foi pelos ares, tudo quanto estava à volta ficou desconjuntado e os holandeses desanimados retiraram. Ainda hoje, em recordação desse acontecimento, o dia de São João é o dia da cidade aqui em Macau. Porque, é claro, não houve nenhum macaense, nem nenhum português, que atribuísse o valor ao Padre Ró, que era bom artilheiro. Disseram todos que foi milagre do São João, cujo era o dia. É claro, os meus telespectadores estão a ver, aqui está aqui o canhão, só que na frente vêm arranha-céus. Mas naquela altura era mar. Toda esta região foi já construída em terrenos ganhos ao mar. Estes arranha-céus que veem são a cidade nova, construída em aterros. Falo-lhes nesta guerra dos holandeses por uma razão. É que sempre, neste e nos outros episódios que ocorreram, a população chinesa esteve do lado dos portugueses contra os holandeses. Estes canhões nunca serviram contra a China. Contra a China nunca tivemos guerra. Foram apenas para defender-nos dos que quiseram tirar-nos esta cidade que era realmente um vínculo de amizade entre a Europa e o Oriente. Senhores telespectadores, sei perfeitamente que estas minhas simples palestras de divulgação cultural não são o lugar indicado para aparecer agora a dizer teses, coisas novas, diferentes do que se disse. Bom, mas reparem, por outro lado, que eu não posso dizer senão aquilo de que estou convencido. Ora bem, eu estou realmente convencido de que esta forma de formação da cidade de Macau, uma gente que começa a instalar-se em terra, sem ser por ordem de ninguém, sem autorização de ninguém, sem decretos do governo, sem providências do rei, mas que chega, aumenta, cresce. A certa altura é essa gente que segrega os seus próprios órgãos de governo. Estou-lhes a dizer isto em frente do Leal Senado de Macau. O Leal Senado é precisamente a forma de governação que os moradores, os comerciantes, os chatins que por aqui se encontravam, a certa altura estabeleceram para governar a cidade. O Leal Senado chegou até hoje como instituição própria
hoje tem praticamente as funções de Câmara Municipal de Macau. É claro que a certa altura, a partir ali quando começa a centralização de Lisboa, começam a nomear uns governadores. Vêm muitos governadores, os retratos deles todos estão expostos no grande salão nobre do Palácio de Santa Sancha, que é hoje a sede do governo. Estão a vê-los. São realmente portugueses ilustres, porque governar Macau foi sempre considerado um altíssimo posto, mas o Real Senado nunca esteve na dependência completa dos governadores, até chegou a haver atritos sérios. Bom, lá tem os governadores todos. Eu, neste caso, não posso deixar de referir o nome de um. É o último. É o general Rocha Vieira. Ele está aqui há 5 anos e eu quero lhes dizer que nunca vi, em 5 anos, uma terra crescer tanto. Hoje Macau é uma grande capital. As coisas novas são inúmeras. Olha essa ponte, chamam-lhe a Ponte da Amizade, e realmente sugere o dragão a ligar Macau à Ilha da Taipa. Olha aquele aeroporto. O aeroporto foi construído onde outrora era o mar, e hoje é possível, em 14 horas, voar de Lisboa a Macau, estar aqui 2 dias e voltar outra vez. Aquele monumento é exatamente uma alusão à amizade de 450 anos que uniu Portugal à China. Bom, eu sei que este tempo vai chegando ao fim e que para alguns portugueses há um certo complexo. Até há quem diga, então agora que a gente vai embora é que está a gastar este dinheiro todo. É uma injustiça que se diz. Todas as obras de Macau estão a ser feitas apenas com dinheiro de Macau. Oxalá que em Portugal fosse sempre assim. Cada um fazer os seus próprios luxos só com a prata da casa. Dizem isso e há um certo complexo de epílogo. Isto agora vai acabar. Eu penso que é um complexo que não tem qualquer razão de ser. Em história não há epílogos. Há sempre um dia seguinte. Aquilo que aconteceu foi que este interesse mútuo, este interesse da China de ter aqui uma porta aberta para a Europa, este interesse de Portugal ter aqui um poleiro para pousar nos litorais da China, este interesse acabou. Agora o interesse seria apenas nosso. E como sabem, isto de amizades tem que ser sempre mútuas. A presença de uma administração portuguesa na grande China deixou de interessar aos interesses chineses. Por isso, está marcada a data em que a administração vai cessar. Penso que é apenas a continuação da história. O que importa é que a amizade continue.